Amigos brasileiros, boa noite. Estamos reiniciando mais uma palestra. Dessa vez nós vamos ver a parte 2 da palestra A Bíblia Roubada. São as verdades científicas da Bíblia. Na primeira parte dessa palestra nós vimos o roubo das verdades espirituais da Bíblia, do judaísmo e do cristianismo. Ideias bíblicas que foram roubadas pelo satanismo e substituídas por mitos, por crenças absurdas, como, por exemplo, a ideia do inferno como um lugar cheio de fogo, né? Que, na verdade, é a ideia do reino de Hades, da mitologia grega. Na verdade, o inferno é essa sociedade que foi implantada na Terra, uma sociedade ateísta, de crime, de maldade, de violência, de promiscuidade. Isso é o inferno, um lugar onde Deus não é ouvido, não é respeitado. Então, na verdade, aquela primeira parte da palestra, nós estudamos diversas ideias cristãs, bíblicas, que foram roubadas, que são usadas pelo satanismo, e em lugar dessas verdades bíblicas, o cristianismo acredita numa série de mitos e dogmas e crenças absurdas. Dessa vez nós vamos ver sobre o roubo das verdades científicas da Bíblia. Ok? Vimos também naquela palestra que o satanismo é um movimento global que atua em toda a história humana. Segundo alguns pesquisadores, a história ágrafa da humanidade tem cerca de 1 milhão de anos, enquanto que a história escrita tem cerca de 6.000 anos. Ok? E ao longo de toda a história, né, da humanidade apartada de Deus, né, sempre existiu o ocultismo, o satanismo, o paganismo, com 1000 nomes diferentes, mas sempre um movimento de magia global centralizado em Lúcifer, o anjo caído, que a Bíblia chama de Satanás. Ok? E que hoje, no século XXI, né, o satanismo se expandiu e se infiltrou e controla a ONU. Ok? Está usando, por exemplo, a Unesco para criar, redefinir o papel da escola, usando a questão ecológica, como estão nos livros do Pascal Bernardin, um escritor francês, os livros chamados O Maquiavel Pedagogo, não é? A Crucificação de São Pedro, que é como o satanismo invadiu a Igreja Católica, e o Império Ecológico, como o satanismo está usando a ONU, ok? E para implantar o que eles chamam de nova ordem mundial, que nada mais é do que, não é, uma ditadura global centralizada em Satanás, centralizada em Lúcifer. Os cristãos do mundo inteiro têm usado a internet, usado livros e tal, para denunciar esse processo. Um brasileiro que tem também denunciado com muita propriedade todo esse processo é o professor Olavo de Carvalho. Tem centenas de vídeos dele na internet. O professor Walter Veite, protestante, também tem uma série chamada Ataque Total, denunciando toda essa situação. Para a grande maioria da população mundial, que são pessoas de nível médio, que não têm interesse por verdade, por ciência, ou pensam só em trabalhar e viver e se divertir. Para a maioria dessas pessoas, tudo isso não existe, porque elas não têm formação alguma, nem estão interessadas em ter. Ok? Mas para aquelas pessoas que pensam, que buscam a verdade, que creem realmente em Deus, nós estamos vivendo um momento da humanidade, um momento de transição, um momento crítico. Ok? O que a Bíblia chama de os últimos dias. Ok? Então, a Bíblia tem sido, ao longo da história, pervertida, mutilada, roubada. Isso também nós vimos. Vimos também
a questão dos apócrifos, né, que é uma prova que foram reunidos e descobertos agora em 1948 e publicados no livro da editora Madras, A Biblioteca de Nag Hammadi, são textos escritos por ocultistas satanistas na época de Jesus, falando de Pedro, de Paulo, falando de Jesus, textos pervertidos que eram escritos e jogados, distribuídos publicamente entre os cristãos, como os satanistas fizeram durante a Reforma Protestante. Já João Gutenberg já havia desenvolvido a imprensa e muitos textos foram escritos por satanistas e distribuídos popularmente, que já havia imprensa, aonde tudo era pervertido. As coisas que Lutero dizia eram todas pervertidas. Os crimes da Inquisição eram multiplicados milhares de vezes. Enfim, qualquer coisa que pudesse denegrir e destruir o cristianismo protestante e católico. Né? Um excelente documentário fala sobre a questão dos jesuítas, criados em 1540, como uma ordem paramilitar católico com o objetivo de destruir o protestantismo e o liberalismo e reimplantar a ordem social medieval, com o Papa no topo. Então, os grandes estudiosos, intelectuais, escritores, pensadores estão informados sobre uma série de ações que estão em andamento em toda a Terra. E todas elas têm um objetivo comum: a destruição total do cristianismo, né? A destruição da credibilidade da Bíblia, né? E a destruição da civilização cristã. É claro que se você tira o deusismo, o pensamento de Deus, você tira a civilização cristã, você vai ficar com o quê? Vai ficar com o satanismo, com uma ditadura ateísta, criminosa, como foi a ditadura nazista, a ditadura comunista, como tem sido as ditaduras muçulmanas, ok? Então, essas ações, né, com nomes diferentes, esoterismo, maçonaria, magia, bruxaria, na verdade é tudo bananas do mesmo cacho e águas do mesmo riacho, ok? Nessa parte 2 da palestra nós vamos estudar mais especificamente, como já dizemos, o rol de verdades bíblicas, né? Você tem nesse livro aqui, do Fritjof Capra, o tal da física, um estudo muito bem feito, por sinal, assim como também nesse outro livro do Capra, O Ponto de Mutação, você tem um estudo muito bem feito sobre as antecipações científicas do pensamento afro-indiano, né? Do hinduísmo, que é o sistema de pensamento místico que fundamenta o movimento esotérico, o movimento Nova Era, ao qual o Capra é aliado. E muitos cientistas têm procurado criar uma base científica para o pensamento afro-indiano. Ok? E aqui o Capra mostra que muitas das ideias da ciência contemporânea, especialmente da física quântica, já estão presentes no pensamento védico da Índia antiga, no budismo, no taoísmo, ok? Então, fica muito claro que os cientistas da nova era e os pensadores, escritores da nova era estão procurando construir uma base científica contemporânea para o pensamento esotérico, a esfera cultural afro-indiana, que é exatamente oposta à esfera cultural judaico-cristã. Ok? A esfera cultural afro-indiana não é religião, é magia, pois não é monoteísta, é politeísta. Não tem um Deus pessoal, um pai de amor, mas um Deus impessoal. Krishna, por exemplo, é um Deus da cultura indiana que com a sua flauta mágica seduziu 16 mitos. A mitologia indiana influenciou profundamente a mitologia grega.
inclusive com a ideia da reencarnação, que os gregos chamavam de metempsicoses. Então você tem, no nosso trabalho, que nós começamos a produzir em 1980, nós estamos procurando fornecer uma base científica contemporânea para o pensamento cristão, para o pensamento bíblico. E aí surgiu o primeiro livro, que é o Biocosmos, que é uma mudança de paradigma. O Biocosmos estabelece o paradigma biocósmico contra o paradigma mecanicista, que vê o universo como uma máquina. O Biocosmos define o universo como um sistema vivo, com a onipresença de Deus. Ok? Também o outro livro que eu já mostrei aqui na primeira palestra, que é o Ser Terra, que é uma contraproposta para a hipótese nebular do Kant-Laplace. Ok? A Terra é um sistema vivo, não é? E o terceiro livro, que é A Perfeição das Espécies, a contraproposta para a teoria da evolução. Né? O Big Bang, a hipótese nebular e a evolução das espécies são teorias da ciência ateísta. E nós estamos trabalhando já para desenvolver uma base científica contemporânea para o pensamento cristão. Nós estamos produzindo uma contribuição. Seguramente outros estudiosos pelo mundo estão fazendo a mesma coisa. Ok? Então a Bíblia, ela também fez antecipações científicas. Não foi apenas o hinduísmo, o pensamento esotérico, do budismo, taoísmo, etc., o pensamento oriental que fez essas antecipações. A Bíblia tem antecipações importantíssimas que serão estudadas brevemente, claro, nessa nossa parte, nessa nossa palestra. Primeiro, a realidade de Deus, ok? Deus existe, ok? Essa ideia, ela foi negada durante muito tempo, não é? A ideia de um Deus Pai, de amor e verdade, ela foi negada e substituída pelo politeísmo. Né? São ideias da magia primitiva que se pulverizam em milhões de deuses. Cada coisa da natureza, cada animal da natureza vira um Deus. E os deuses em geral são impessoais, como Zeus, vingativo, cruel, imoral. Ok? Mas a ciência aristotélica era ateísta, mas ela foi retomada por Santo Tomás de Aquino no século XII, e a ciência aristotélica, junto com outras ideias gregas, forneceram uma base científica, em nível medieval, evidentemente, para o pensamento cristão. A Suma Teológica de Tomás de Aquino é estudada até hoje, depois de 800 anos. Então, o pensamento cristão, que estava apenas no nível de fé, ele adquiriu uma base lógico-filosófica e naturalmente inspirou o desenvolvimento das escolas monarcais, catedrais, das universidades e da ciência de um modo geral na Idade Média. Ok? Mas hoje, aí surgiu na Revolução Francesa, a ciência se tornou ateísta. A ciência que nasceu dentro do pensamento cristão se colocou contra o pensamento cristão. E aí surgiu Darwin, Newton com o mecanicismo, Darwin com o evolucionismo, né? E a partir daí surge a ciência ateísta, anti-Deus, antibíblica, ok? Que ainda está implantada nas universidades. Ocorre, porém, que a partir de 1915, surge o Einstein com a teoria da relatividade restrita. Em 1917 surge a relatividade geral. E em 1935 todo o movimento da física quântica. A gnose de Princeton, que surgiu antes da física quântica, e todo esse movimento começou a gerar uma outra ciência, okay? Que é a ciência contemporânea, que não é uma ciência ateísta, okay? É uma ciência pró-Deus. Então você vê
livros como esse, por exemplo, A Linguagem de Deus, do Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma, onde ele vê o código genético como a linguagem de Deus. Para um cientista desse nível, ok, falar de Deus já não é uma preocupação. Livros como esse, Deus e a Ciência, ou livros como esse, Quando a Ciência Encontra a Religião, já não é uma novidade. Cientistas em toda a Terra, cientistas do establishment, da ciência ortodoxa, defendendo, né, que a religião e a ciência são campos complementares. Não, são campos não interferentes, complementares. Já não há na ciência, né, pelo menos numa grande maioria de cientistas, a preocupação em negar Deus, pois cada vez mais a ciência se aproxima de uma ordem extraordinária, matemática, ok? De uma superinteligência. Somente uma grande inteligência poderia explicar o código genético, por exemplo, a grandeza do universo. Okay? Então, essa questão está começando a... Não está começando, ela já está dentro da ciência e não tem como retirá-la. É irreversível esse processo. É uma onda histórica, que nós chamamos de onda deusista, está trazendo Deus de volta e na moda, apoiado na mais elevada ciência de toda a história da humanidade. Outra ideia é a questão da invisibilidade de Deus, que está na Bíblia. Romanos 1,20. As perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis por meio das coisas criadas. Ok? Então Deus é um ser invisível. O que a ciência descobriu, a física quântica descobriu, é que não existe matéria. A matéria, na verdade, a concretude da matéria depende da mente humana. É como a cor. A cor não está nas coisas. O Newton pensava que a cor estava na luz, que a cor podia ser refratada num prisma, mas hoje a ciência já sabe que a cor está na mente do homem. Ok? A cor não está nas coisas. Então você tem na sua mente um sistema que decodifica a frequência das cores. Ok? Então a ciência descobriu que não existe matéria. Parece absurdo, mas quando você reduz a matéria às suas últimas, as partículas menores, elas simplesmente desaparecem. E o que fica em seu lugar é a energia invisível. O que é mais que você tem no universo? Você tem energia, você tem o psiquismo e você tem o sentimento. Ok? Os sentimentos, né, eles não têm um conteúdo teórico, é diferente do psiquismo. Ok? E, portanto, sentimento, psiquismo e energia são elementos invisíveis e que estão na natureza, que podem ser observados pela psicologia. Ok? E por um ramo mais específico que eu tenho desenvolvido, chamado estesiologia, que é o estudo dos sentimentos e não misturando com a psicologia, que é o estudo do psiquismo. Ok? O sentimento é diferente. Então, o que a Bíblia diz, que Deus é um ser invisível, a ciência chegou à mesma conclusão. A Bíblia previu isso 2000 anos atrás. Esta é uma antecipação científica da Bíblia importante. Outra antecipação importante, a perfeição. Cada vez mais a ciência se aproxima do universo e chega à conclusão que nós estamos vivendo dentro de um sistema perfeito. Ok? A bactéria, não é? Ela tem uma pequena cauda e que ela é movida, ok? Por um pequeno motor, um micromotor, que roda a 100.000 rotações por minuto, ok? Então, é chamado de flagelo bacteriano. Ele gira 100.000 rotações por minuto e é o que faz mover as bactérias. É um motor de polpa que está na caudinha das bactérias, só que eles são microscópicos. Tem 40 peças.
Se você montar um motor de polpa com um erro de uma peça, o motor não funciona. Assim, o flagelo bacteriano das bactérias, que faz com que elas se movam, ok? É um motor microscópico que foi considerado por cientistas de Harvard como a máquina mais perfeita do universo. Ora, quem criou essa micromáquina? A biônica é um ramo da ciência, da física com a tecnologia, que procura copiar da natureza os processos naturais, como, por exemplo, o motor a propulsão, que move, por exemplo, os polvos, okay? O voo dos pássaros para a construção de aviões. O avião mais perfeito é aquele que se parecer mais com um pássaro. Perfeito? Então o universo, como a Bíblia diz, as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis. Ok? E a ciência está chegando a esse ponto. É uma tecnologia, é uma ciência tão profunda que ela já transcendeu o limite físico. A ciência está se tornando transcendente. Ela está entrando num campo que é um universo totalmente novo, que é o mundo espiritual, que sempre foi o objeto de estudo da religião, enquanto que a ciência, o objeto de estudo da ciência ficou sendo o mundo natural. Mas o estudo do mundo natural transcendeu o nível do mundo natural e começou a penetrar num campo como o psiquismo, a consciência, por exemplo. O eu consciente que faz o homem se perguntar quem sou eu, de onde vim, para onde vou. Essa é um grande objeto de estudo da ciência hoje, não só de psicólogos, mas de físicos. Ok? Então, a sequência de Fibonacci, que demonstra que toda a natureza está padronizada matematicamente. A sequência de Fibonacci é uma coisa extraordinária. São números que estão onipresentes na natureza. É como se fosse a impressão digital matemática do criador daquela obra. Assim como um artista assina sua obra, a sequência de Fibonacci demonstra que a natureza está assinada pelo seu autor, que é Deus. Ok? O acaso já foi descartado pela ciência. Richard Dawkins, o maior ateu do mundo contemporâneo, negou a existência do acaso em um livro chamado De Sapo a Príncipe, um vídeo que você vai ver na internet, no YouTube. Ok? Então, a natureza invisível da matéria, por exemplo, esta é uma afirmação, uma antecipação científica da Bíblia. Lá em Hebreus 11, 3, está escrito: as coisas visíveis vieram das coisas invisíveis. Ok? Então, quando você olha para o mundo natural visível, você sabe que, em essência, o mundo natural é energia invisível, psiquismo invisível e sentimento invisível. A Bíblia antecipou essa grande descoberta da ciência contemporânea. Okay? A natureza invisível do universo. Ok? A física quântica, por exemplo, o Ernest Rutherford apresentou a teoria do átomo como um microsistema solar, mas com coisas sólidas, como pensava o Demócrito na Grécia Antiga, que o átomo é átomo, é um pedaço de matéria indivisível. Mas na física quântica, a ideia do átomo sólido como matéria foi completamente desarticulada. O átomo se comporta às vezes como uma pura onda de energia e às vezes como partícula. A teoria atômica quântica, o átomo é definido como um evento quântico, probabilístico, que pode ser uma onda ou uma partícula, dependendo da situação. Então, o átomo não é mais um pedaço de matéria indivisível. Okay? É um evento quântico, probabilístico, não é mais matéria. Desapareceu. Okay? Então, o universo, a ideia do materialismo, da matéria inicial, da matéria primária, isso desapareceu. Não existe mais isso. Então, o materialismo está morto. Ok? E também a teoria das partículas elementares, como coisas sólidas, também está destruída. A física pode continuar trabalhando com ela, porque para
no mundo, na zona das dimensões médias, que é o nosso mundo, ainda se pode trabalhar com isso, inclusive com a teoria da gravitação do Newton. Mas o próprio Einstein, em 1917, já destruiu a teoria do Newton. Ok? Para o Einstein, a gravitação não é uma força, é um efeito da curvatura do espaço. Ok? O universo teve um início, a Bíblia é muito clara. E criou Deus, os céus e a terra, no capítulo 1 do Gênesis. Ok? A ciência sempre negou, né, a existência, que o universo tenha tido um começo. No pensamento afro-indiano, no hinduísmo, é apresentada a ideia de que o universo ele é a inspiração e a respiração de Brahman. Ok? Essa ideia ela foi trazida inteira para a cosmologia contemporânea na teoria do Big Bang e do Big Crunch. O Big Bang é a ideia de que o universo teve um início, como a inspiração de Brahma, a respiração de Brahma. Nasceu o universo. Mas quando Brahma inspira, o universo desaparece. E assim, sucessivamente, eternamente. A teoria do Big Bang afirma a mesma coisa, que o universo nasceu, se expandiu a partir de uma explosão, mas que o universo está se atraindo outra vez e vai desaparecer num buraco negro, vai deixar de ser matéria. Ok? É como se fosse a respiração e a inspiração de Brahma. O Big Bang é a teoria cosmológica do afro-indiana, que tem mais de 6.000 anos. Ok? Mas é ateísta, ok? Como é o próprio pensamento afro-indiano, que usa a palavra Deus, mas tem 360 milhões de deuses. Politeísmo é outra palavra que significa ateísmo. A ideia do monoteísmo é Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, é um ser de amor e verdade. É diferente de você ter 360 milhões de deuses, macaco, cobra, qualquer coisa é Deus. Percebe? O politeísmo é outra forma de ateísmo. Então o Big Bang é uma teoria ateísta. E nós estudamos profundamente o Big Bang para produzir uma contraproposta, que é a teoria do biocosmos, que parte da vida real, que é uma teoria com um fundamento bíblico, ok? Mas baseado na ciência contemporânea. Então o universo teve um início, a Bíblia antecipou essa ideia, ok? Já no Gênesis, ok? 3.600 anos atrás. O pensamento afro-indiano também afirmou isso, mas de uma maneira absurda. O universo é como se fosse um estica e continuamente, ele nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre eternamente assim. Okay? É uma ideia que admite o início, mas absurdo. Admite o início e a morte. Né? Essa ideia também foi enfiada na cabeça dos cristãos, que admitem que Deus criou o universo e agora vai destruir e vai fazer de novo um novo céu e uma nova terra. Mas a própria Bíblia nega essa ideia e diz que Deus criou a terra estável como a terra, que foi criada para sempre. Okay? No Salmo 78. Então, outra ideia, não é, antecipada pela Bíblia e roubada pela ciência teísta, que é a criação gradual do universo. Ok? É muito claro, Gênesis 1, o capítulo 1 do Gênesis, é como Deus criou o universo, mas criou gradualmente. Não criou instantaneamente. Como apareceu tudo. Não? E muito menos, não é, em 6 dias de 24 horas. Né? Isso é um calendário recente. Okay? Na época a que a Bíblia se refere, está mesmo há bilhões de anos atrás. Okay? 6 eras geológicas atrás. E também cosmologicamente falando. Okay? E muitos grupos cristãos já admitem que esses 6 dias não são dias de 24 horas, são períodos indefinidos de tempo. Okay? É a teoria dia-era. A ciência
descobriu que o universo surgiu ao longo de 6 eras. O planeta Terra tem 6 eras geológicas. Se você pegar cada dia bíblico e comparar com o evento descoberto pela ciência em cada era, você verá que cada dia corresponde exatamente a uma era. No primeiro dia, a criação da luz. No sexto dia, a criação do homem. Bate perfeitamente. Portanto, não são 6 dias, são 6 eras geológicas. Portanto, a ideia da criação gradual não foi inventada pelo evolucionismo de Darwin, de Wallace. Ok? No tempo de Darwin, a ideia da evolução já pairava. Até o Aristóteles já falou de evolução. Epicuro falava de evolução na Grécia Antiga. Ok? Então, o gradualismo é uma antecipação da Bíblia de 3.600 anos atrás. No entanto, hoje, a ideia do gradualismo passou a se chamar evolucionismo, foi adotada pela ciência teísta, enquanto que para o cristianismo sobrou a ideia da criação instantânea das espécies fixas e outras ideias absurdas que ainda é defendida por muitos criacionistas literalistas. Existem aqueles cientistas que estão desenvolvendo outra teoria chamada teoria do design inteligente, que não usa referências bíblicas, mas usa as descobertas da própria ciência para demonstrar que o universo tem um criador inteligente, sensível, ok? Então, evolucionismo é a ideia de que as coisas evoluem ao acaso. Só que a ciência contemporânea descobriu o código genético, ok? Aqui no livro da Perfeição das Espécies, nós desenvolvemos a teoria da transgenia natural, ok? O Darwin fala na seleção natural, porque os fazendeiros da sua época cruzavam os animais e faziam uma seleção. Ele próprio fez seleção natural com muitos tipos de pombos, ok? Mas o Darwin nunca ouviu falar em gene, em código genético. Hoje não, hoje está absolutamente provado que cada característica física de uma espécie está programada em seu código genético. Ok? E uma pequena modificação no código genético muda a forma da espécie. Ok? Então isso é transgenia artificial que é feita nos laboratórios, hoje, na ciência contemporânea. Mas nenhum cientista pode negar que a natureza praticou a transgenia natural, ok? Cada espécie existente foi criada a partir da manipulação do seu código genético. A pergunta é: quem manipulou o código genético das espécies e as criou? Todas as espécies vegetais, animais e o homem, ok? Tem que haver uma superinteligência, um super cientista que tenha feito isso. Não foi nenhum geneticista do mundo atual, não foi o Darwin, mas ali tinha que haver uma inteligência, pois as espécies são perfeitas, são copiadas pela tecnologia humana. Okay? As aves são perfeitas. Existem coisas maravilhosas na natureza que desafiam a inteligência humana. Okay? Então, não é evolucionismo casual e seleção natural. É perfeicionismo. Ok? As espécies não evoluem ao acaso, elas desenvolvem a sua perfeição potencial. Não é lei da evolução, é lei do desenvolvimento da perfeição potencial. Transgenia natural, seleção natural, já era, está morta essa ideia. Ok? Na questão da criação das espécies. Okay? Então, nesse trabalho, a perfeição das espécies, a teoria da evolução ateísta é contestada. Okay? Então, a ideia da criação gradual dos sistemas vivos em geral, da natureza em geral, é uma ideia bíblica. Tem 3.600 anos e é usada hoje pelos ateístas, pelos satanistas, ok? A mesma coisa vale para a sociedade, ok? As teorias de Locke, as teorias de Hobbes e outros, não é?
iluministas, pensadores do século XVII, XVIII, eles dizem que a sociedade, né, é a chamada teoria contratualista de Rousseau, o contrato social de Rousseau, né, que a sociedade nasceu porque havia muita violência, muita insegurança, e os homens resolveram se reunir, fazer um contrato social e assim criar uma sociedade com um indivíduo, né, que recebia o apoio de todos os outros, criava um exército para proteger os outros, seus bens, a sua propriedade. Então a sociedade teria sido uma invenção artificial, a posteriori, do homem. Os sujeitos se sentaram num gabinete e inventaram a sociedade. Isto é verdade? Não, isso é mentira. Ok? No nosso trabalho chamado A Sociologia Natural, nós demonstramos que todo ser humano, em todo tempo, em todo lugar, ele tem em sua natureza 3 desejos essenciais. O desejo de educação, o desejo de família e o desejo de prosperidade. Quando o homem busca realizar o seu desejo de educação, ele cria um sistema de crenças, uma ideologia. Quando ele tenta criar uma ordem à família e um sistema de hierarquia na família, ele cria a política. Okay? E quando ele tenta produzir os meios para a sua sobrevivência, ele cria a economia. Então, todas as sociedades, elas são tríplices, ela tem 3 bases: ideologia, política e economia. E de onde vêm essas 3 estruturas? De onde vem a estrutura tríplice da sociedade? Ela brota espontaneamente, ela é exteriorizada, ela brota da natureza humana. Por isso todas as sociedades humanas são semelhantes. Ok? Então não é uma invenção artificial do Rousseau e daquela turma. Não é? Isto é pura invenção ateísta. A sociedade é uma exteriorização espontânea e natural da natureza humana. Ok? Isso está também na Bíblia. Ok? A sociedade nada mais é do que uma família natural ampliada. Ok? Se Adão e Eva, o casal primário, toda espécie tem um casal primário. Adão e Eva, a Bíblia apresenta como o casal humano primário. Se esse casal tivesse formado um casal e tivesse multiplicado filhos, a humanidade seria povoada a partir dos descendentes desse casal primário, falariam a mesma língua, teriam a mesma cultura, estariam conectados com Deus. Portanto, rapidamente se desenvolveria a ciência, se desenvolveria a tecnologia, não seriam necessários 1 milhão de anos. Okay? No século XX, a ciência cresceu mais do que em todo o restante da história da humanidade. Portanto, é perfeitamente possível que a ciência fosse rapidamente desenvolvida. E nós teríamos na Terra o quê? Que tipo de sociedade? Uma família global, sob Deus. Que nome nós daríamos a isso? Familismo. Uma sociedade familista. Não é uma sociedade comunista, né? Como Marx propôs. Não é? O comunismo global, ateísta, nada disso. Nós teríamos uma sociedade família, uma família mundial sob Deus. Okay? Então isso, Deus é a única instituição que efetivamente Deus criou, é a família, porque todas as outras derivam da família natural. E é por isso que os satanistas atacam tanto a família. Fazem de tudo para destruir a família natural, homem, mulher e filhos. A cada momento estão profetizando, a família acabou, a família acabou. No entanto, a família natural predominou ao longo de toda a história da humanidade. É no mínimo 99%. Se não fosse assim, não existiria mais humanidade. Okay? Então, o familismo, a sociedade familista, é uma antecipação científica da Bíblia. Praticamente, que o caos, na verdade, não é ausência de ordem. O caos é outro tipo de ordem, é a chamada ordem não linear, que foi também estudada pela geometria fractal do Mandelbrot e de grandes estudiosos do mundo atual, que essas ideias todas foram estudadas com bastante profundidade no biocosmos e na teoria do ser terra. Ok? A
A sequência de Fibonacci demonstra a perfeição matemática do universo. Okay? Wallace, que descobriu a hipótese da evolução antes do Darwin. Wallace trabalhava para o Darwin. Wallace escreveu um tratado expondo as suas bases. Mas o Wallace era um cristão. Russell Wallace defendia a ideia de uma evolução criadora e não a ideia de uma evolução ateísta, que foi imposta pelos satanistas que dominavam a Sociedade Real de Ciência da Inglaterra. Okay? A biônica é a parte da ciência, da física, da tecnologia que estuda os elementos da natureza para copiar o seu funcionamento. Por quê? Porque a tecnologia humana quer atingir a perfeição e para isso precisa realmente copiar, né, a natureza. A luz fria, por exemplo, outros dos seres abissais das profundezas do mar, é uma luz fria. Okay? Essa luz fria também está nas estrelas. Então a ciência está querendo a luz fria porque ela gasta menos energia. Hoje, a luz de LED e outros tipos de luz que eles estão criando, na verdade se baseia nesse princípio de ter uma luz fria, que não aqueça tanto. Né? A lâmpada de filamento do Edison, na verdade, ela consome energia demais, perde muita energia. Okay? A teoria do design inteligente, né, que demonstra que na natureza todas as coisas estão encaixadas, complementando e possibilitando a sobrevivência do outro. É a chamada teoria ecológica, dos ecossistemas, dos nichos ecológicos. É uma perfeição, uma sincronia que o James Lovelock estudou com boa propriedade nas suas teorias sobre Gaia, a hipótese Gaia, num livro chamado As Eras de Gaia. O Lovelock, esses livros estão sendo publicados no Brasil pela editora Cultrix, trabalhos do James Lovelock sobre a hipótese Gaia, mas essa hipótese também é ateísta. Okay? A teoria do ser terra, essa é uma teoria contemporânea para demonstrar a presença de Deus na criação do planeta. Okay? A teoria da sintonia fina, que já descobriu mais de 2 milhões de constantes naturais. São relações matemáticas, físico-químicas, biológicas, de uma precisão extraordinária. Nenhuma dessas constantes da natureza pode ser alterada. Okay? A inclinação do eixo terrestre, a quantidade, a porcentagem de nitrogênio na atmosfera terrestre, de oxigênio, a salinidade dos oceanos e uma série de outras constantes estudadas também pelo Lovelock, na hipótese Gaia, e também por nós na teoria do ser terra. E a chamada sintonia fina é uma precisão matemática, física, é precisão demais para ser produzido por um acaso cego, sem nenhum conteúdo teórico. O acaso não cria nada. O acaso é um acidente, é o encontro de uma telha com a cabeça de alguém que vai passando embaixo daquele momento. O acaso não tem teorias, não pode programar o código genético. Então é por isso que o Dawkins, que é um ateísta cínico, já veio a público e disse: não existe acaso. É complexidade demais, é informação demais para ser produzido pelo acaso cego. Okay? Então o Deus acaso está morto. A ciência ateísta está morrendo junto com ele. Okay? Então a bioinformação, que é o código genético, okay? A complexidade irredutível. Okay? Por exemplo, a biomáquina que move o flagelo bacteriano. Ela é uma peça, é uma máquina, é um motor de polpa que tem 40 peças. É como um motor de polpa de um barco. Se você tirar uma daquelas peças, o motor não funciona. Se você não tiver um manual de instrução para montar o motor e botar uma peça no lugar errado, ele também não funciona. Portanto, o motor ele já tem que vir pronto. Mas o flagelo bacteriano é movido por uma biomáquina microscópica que tem 40 peças.
Não pode ter surgido 39 peças só, uma após a outra. Se fosse assim, a bactéria morreria, pois ela não poderia se mover. Ok? Então aquela máquina não pode ter surgido pedaço por pedaço. Ok? Se fosse assim, a bactéria morreria antes de a máquina surgir perfeitamente. Portanto, aquela máquina surgiu inteira. Percebe? É como um coração. Para que serve um coração que está evoluindo? Um coração que tem metade assim, metade assado. Ele mata o animal antes que o coração atinja a perfeição. Quando nasce uma criança com um coração defeituoso, o que acontece? É preciso fazer uma cirurgia para consertar ou ela morre. Então um coração em evolução não serve para nada. Mata a espécie antes que ela possa se transformar num coração perfeito. Então a chamada teoria da complexidade irredutível é um grande desafio que a ciência ateísta não pode vencer. Ok? A biomáquina do flagelo bacteriano foi fotografada por um microscópio extremamente poderoso. A máquina foi separada as peças. É uma coisa extraordinária. E nenhum ser humano jamais poderia ter construído essa máquina. A nanotecnologia que a física tenta produzir hoje, né? A miniaturização. O computador era uma máquina gigantesca que ocupava uma casa inteira. Hoje ele anda no bolso de uma pessoa. Ok? Então, a nanotecnologia é uma tendência da ciência no sentido de reduzir, de miniaturizar as peças. Só que o flagelo bacteriano já é uma nanomáquina. É uma máquina microscópica. Nenhum ser humano jamais poderia ter criado isso, e muito menos o cego acaso. Okay? Então o universo ele é perfeito. Okay? Você pode achar que uma folha que cai e seca, aquela folha comparado com a folha verde que está na árvore, aquela folha é um sinal de imperfeição. Você é um idiota se você pensa assim. Se aquela folha não cair, a própria árvore morre porque ela não se transforma em humus. Okay? Então não existe lixo na natureza, tudo é reciclado, tudo é biodegradável, tudo é perfeito. É isso que hoje a ciência descobriu e está tentando reproduzir dentro das máquinas, dentro das fábricas. Uma tecnologia sustentável, tecnologias suaves, biocombustíveis, não é? E a teoria da sustentabilidade inteira procura imitar a natureza. Assim como os homens estão procurando se ajustar às leis da natureza, a sociedade também é natural. A natureza, ela é suportada por constantes naturais, ok? A sociedade também, ela é natural, ela é uma parte da natureza, como as formigas, as abelhas, os cupins. O senso de ordem, de organização, é algo natural, inato na natureza humana. E também a sociedade, ela funciona com base em constantes sociais, ok? E se os seres humanos não descobrirem essas constantes e não se ajustarem a essas constantes, de que adianta defender o mundo natural se o ser humano se autodestruir? Okay? Então, é uma das palestras que nós gravamos aqui que fala sobre as constantes sociais. Então, o universo é perfeito. Okay? E não pode ter, é informação demais, é complexidade demais. O código genético do ser humano equivale aos 33 volumes da enciclopédia britânica. É informação demais. É beleza demais. Esse é um problema da biologia ateísta. Para que tanta beleza? É beleza supérflua. Ok? Não faz sentido dentro da teoria da evolução que haja tanta beleza, a não ser para gerar alegria. Ok? Então, é beleza demais, é perfeição demais. Então a Bíblia diz: as perfeições invisíveis de Deus se tornaram visíveis por meio das coisas criadas. E Jesus disse: sede perfeitos no caráter,
assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ok? Retromutações, ok? Uma pessoa toma droga, essa droga cai na sua corrente sanguínea, penetra na sua célula e chega no código genético. E o filho dessa pessoa nasce com um defeito. Por quê? Porque a natureza é imperfeita? Não. Porque aquela pessoa, como ela foi criada com liberdade, com livre-arbítrio, ela injetou no organismo uma coisa que não devia. Ok? Ela violou princípios da natureza. Aquela substância penetrou no seu código genético e deformou ele. Não é um defeito da natureza. A natureza funciona, né? Você joga um monte de substâncias químicas no rio. Os peixes nascem com defeito. Nasce uma rã com duas cabeças e tal. É porque a natureza é imperfeita? Não. O universo é um sistema perfeito. É um organismo vivo. Ele funciona da mesma maneira que o seu corpo. Para compreender o universo, você precisa compreender o homem. Ok? Tudo que há no homem, há no universo. Porque o homem é a imagem e a semelhança de Deus. E o universo físico é a imagem e a semelhança do homem. Por isso se diz que o homem, né, é a medida de todas as coisas, já diziam os gregos antigos. E por isso se diz que o homem é um microcosmos. Ok? Então, existe amor no homem, existe amor na natureza. Existe inteligência no homem, existe inteligência na natureza. Existe um sistema imunológico para defender o corpo do homem. E também na natureza, segundo a teoria do ser terra. Ok? A terra ela tem um sistema geoimunológico. Quando você tenta violentar uma parte da natureza, não é somente aquela parte que reage, mas o planeta inteiro se concentra naquela parte para preservar o seu estado de ordem natural. Quando você sabe que o corpo humano é feito de partículas, e essas partículas não são matéria, né? Elas estão separadas pelo vácuo quântico, por espaços imensos. Quando você tenta puxar um pedaço do seu braço, ele não sai por quê? Porque o seu corpo inteiro, sua mente e o seu corpo inteiro se concentrou aqui para preservar o estado de ordem natural. É por isso que a Terra atrai as coisas quando você tenta puxar. É por isso que existe o peso. Quando você tenta arrancar uma pedra da Terra, a Terra inteira reage para preservar o seu estado de ordem natural. Quando você coloca um peso sobre o mar, um navio, o mar reage impulsionando aquele peso para fora para preservar o seu estado de ordem natural. E aí o Arquimedes chamou de lei do impulso. Na verdade, é uma reação geofisiológica. A Terra está viva, a Terra pulsa como um coração. A Terra ela tem uma noosfera, uma esfera psíquica. Prova, o homem é uma parte da Terra, o homem tem psiquismo. Os animais e os vegetais são partes da Terra. Eles também têm psiquismo. Ok? Então, a Terra tem psiquismo. A Terra também tem sentimentos. Vai dizer que um animal não tem sentimentos? Tem sim. Ele também não tem uma certa criatividade, uma certa inteligência, um nível de psiquismo? Tem. Ok? Então, a Terra é um microcosmos do próprio homem. Tudo que você quiser aprender sobre o universo, precisa estudar o homem. Okay? Então nós estamos falando da perfeição do universo. Okay? Há outro ponto, a esfericidade da Terra. Okay? Na Índia antiga se acreditava que a Terra ela era carregada por uma tartaruga gigantesca. Perguntada a uma senhora aonde estava apoiada a tartaruga gigante, a senhora teria respondido que aquela tartaruga gigante estava apoiada nas costas de outros milhares de tartarugas. Okay? Na Grécia Antiga se acreditava que o gigante, que Zeus havia condenado o Atlas a carregar eternamente a terra nas suas costas. Okay? Mas a Bíblia, okay, até o século XVII, a maioria da humanidade acreditava que a terra era plana, ou que ela era uma metade de uma laranja.
que os homens não podiam navegar até as bordas da terra, pois eles poderiam cair, que os mares não transbordavam com as águas dos rios, porque as águas caíam nas bordas da terra, e ninguém queria chegar no fim do mundo, pois poderia cair. Okay? Mas a Bíblia, okay, lá em Isaías 40, 22, Isaías, okay, 750 anos antes de Eratóstenes. Eratóstenes é o grego do século 3 a.C. Mais de 1000 anos antes de Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra, Isaías já deixa muito claro quando a Bíblia fala: há um que repousa e que sobre a redondeza da terra. Então a Bíblia já antecipou a esfericidade da terra 750 anos antes de Eratóstenes. Ok? Então não foi uma descoberta da ciência. Newton, ele estudava muito a Bíblia. Ele escreveu 1,5 milhão de palavras sobre a Bíblia. E foi de lá que ele certamente tirou a chamada gravitação universal. Está lá em Jó 26, 78. E Deus estende o norte e sustém a terra sobre o nada. Ok? A Bíblia é 1500 anos antes de Cristo já antecipou que a terra não tem sustentação visível. Não tem nenhum gigante Atlas carregando ela, não tem tartaruga, não tem nada. A terra está suspensa, solta no espaço. E a Bíblia antecipou essa descoberta extraordinária. De onde acha que o Newton tirou essa ideia? Na época do Newton já se discutia muito isso. Okay? Lawrence, certa vez, procurou o Newton para ele encontrar alguma coisa que pudesse explicar isto. Entende? Então a ideia da gravitação universal desenvolvida pelo Newton, provavelmente ele viu na Bíblia, okay? Pois o Newton era um alquimista, era um bruxo, e ele estudava muito a Bíblia. Okay? Então, a gravitação universal é mais uma antecipação científica da Bíblia, uma antecipação extraordinária. Meus amigos, esta palestra, essa parte 2 da palestra Bíblia Roubada, ela é muito extensa. Por isso nós vamos parar ela aqui, no estudo da antecipação bíblica, da gravitação universal, e vamos então fazer uma segunda parte dessa palestra numa outra ocasião, que será a Bíblia Roubada, parte 3. Muito obrigado.